preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos a mais uma edição do Sofá do Parlamento. Arranca esta semana a discussão e votação na especialidade do Orçamento do Estado. O Chega votou contra, mas tem ainda várias medidas que quer fazer aprovar nesta fase e é por isso que hoje recebemos o coordenador do partido na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Eduardo Teixeira. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está o jornalista Miguel Viterbo Dias. Bem-vindo, Eduardo Teixeira. O Chega votou contra esta proposta inicial do Orçamento. Há ainda alguma margem para que possam viabilizar o documento na votação final global? Olá, boa tarde. Queria cumprimentar os ouvintes, cumprimentar também o Miguel e o Ricardo. É um gosto estarmos a falar, ainda para mais sobre um tema importantíssimo na vida dos portugueses, como é o Orçamento de Estado. Nós fizemos as nossas propostas, sobre vários setores que entendemos que deverá-se criar maior justiça social e também maior justiça fiscal. É bom lembrar que Portugal tem uma elevadíssima carga fiscal e este governo não alivia em nada. A coleta aumenta mais de 3 mil milhões de euros, com várias situações que são um pouco perplexas e que nos parece ser, de início, um pouco uma manda de retalhos. E confirmando-se até nas várias situações que vão sendo conhecidas de opiniões, de órgãos externos e independentes. Até a Comissão Europeia ontem veio dar-nos aqui uma nova nota que vai ao encontro das preocupações do Conselho de Finanças Públicas, de que as contas também estão já a entrar no déficit, e num déficit bastante expressivo, cuja diferença face ao Governo são só e apenas mais de 1.000 milhões de euros, são cerca de 1,3 mil milhões de euros. Mas ainda há alguma margem ou não para o Chega poder viabilizar a proposta? A UTOV veio-nos dizer na semana passada que há ali uma almofada de 0,5% do PIB e, portanto, estamos a falar de também mais de 1.000 milhões de euros que são contabilizados em verbas assentes, por um lado, num crescimento económico que pode não acontecer, mas também em vários outros inscritos no Orçamento de Estado, em setores como a defesa e de investimentos que não vão ser feitos, que podem criar aqui alguma margem deste valor que é inscrito. Mas deixe-me dar-lhe nota desta nossa enorme preocupação. As contas têm que ser certas e tem que se fazer política percebendo onde o país tem enormes dificuldades e onde se pode criar maior justiça fiscal e social, num país com imensas dificuldades. Os vários departamentos e organismos independentes, não só nacionais, como a UTAU, como o Conselho de Finanças Públicas, como o Banco de Portugal, vêm vários problemas e diferenças de opinião face ao Governo. São secundadas com opiniões como até da Comissão Europeia, que aponta para um déficit para o ano já de 0,3% no mínimo. E, portanto, estamos a falar de uma diferença, como eu disse, de mais de 1.000 milhões de euros. As contas não estão certas, aquelas que nos são apresentadas. O Sr. Ministro veio mais uma vez... Ou seja, para o Chega não haverá margem para aprovar, é isso? Haverá margem se quiser mexer na receita do Estado. Quiser-se criar um alívio fiscal, por um lado, aos portugueses que pagam impostos em demasia. A questão do imposto do ISP é uma questão inacreditável. Aliás, nós temos propostas, porque depois há uma duplicação de impostos. Não é só o ISP, depois é o crescimento do IVA, quando ele cresce, e estamos a falar de mais de 600 milhões de euros. Mas é preciso ter coragem para enfrentar a receita do Estado, combater o desperdício, combater a economia paralela, combater
o valor que é atribuído no lado da despesa a fundações e associações e muitos organismos que vivem do Orçamento de Estado e cuja utilidade é muito complexa para serem os portugueses a pagar com os seus impostos e serem massacrados com cargas fiscais que são brutais. Eduardo Teixeira, deixa-me só perguntar... Se olharmos para a receita, nós conseguimos encontrar formas de combater 2, 3, 4, 5 mil milhões de euros. O problema é que não é esse o caminho. Não é o caminho de combater estas classes que vivem à custa do Orçamento de Estado, penduradas no Orçamento de Estado, e que nos faz, historicamente, roubar-nos milhares de milhões de euros. E, por outro lado, na despesa, não há aqui também vontade em cortar em setores que não são relevantes e que, até próprio, o exemplo que o Governo dá. Há dias estive no Parlamento, tivemos no Parlamento o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que nos contou que não fala com o Governo, que não fala com o Sr. Primeiro-Ministro para construir o seu orçamento. Estava a discutir pouco mais com 1 milhão de euros, veja lá, para o funcionamento, para que haja mais transparência, para que haja mais fiscalização, para que haja maior controle nas entidades de transparência, nas entidades de financiamento dos partidos, e parece que se quer um pouco estrangular. E nós já fizemos essa proposta de alteração. O Chega já se mostrou disponível para viabilizar. Deixa-me só pegar aqui numa das propostas mais relevantes Nós a proposta alterada já entrou no Parlamento. Muito bem, deixa-me só pegar aqui numa das propostas mais relevantes para o partido, que é o aumento extraordinário de pensões. O Chega defende um aumento de 1,5%. Não é mais prudente a proposta do PS, que só prevê um aumento extraordinário caso o Governo volte a atribuir um novo bónus este ano, ou no próximo ano, aliás? Olha, o PS faz uma enorme confusão, mete novamente ali no meio as questões do IRC, mete as questões do crescimento económico, se. E esses se's fazem com que a proposta possa, conforme estamos a ver no desempenho, nas várias previsões que nos são apresentadas, isso não se verificará. E, portanto, o PS, que tem imensas responsabilidades nos últimos anos, que levou o país várias vezes ao precipício, que deixou ficar as situações todas por resolver, não criou justiça nem fiscal nem social, pelo contrário, agravou o problema em muitos setores. Não é melhor proposta que a nossa. A nossa basta pegar nesta almofada de 0,5%, que é o tal detector. E essa parte, já não entrando no que eu lhe falei do desperdício, no combate ao desperdício, no combate ao despesismo no lado das fundações, no combate à economia paralela, nem entrando por aí, estes 0,5% são suficientes para aumentar de forma permanente aqueles que são mais necessitados, que são as pessoas mais baixas. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Chega tem tido uma prática de, no fundo, ir votando a favor de medidas, vamos pôr as coisas assim, de melhoria das condições de vida. Estou a lembrar-me, por exemplo, da SCUT, das portagens. Aqui estaria ou não disponível para viabilizar uma proposta socialista que se iria refletir no aumento extraordinário das pensões? Olha, ainda bem que me fala nisto, porque, por exemplo, na questão das portagens, ainda hoje saiu um estudo que foi apresentado e que está na imprensa hoje, em que o fim das portagens custa muito menos do que o Governo previa. E, portanto, o efeito que surge para o Governo é um efeito diminuto. E, portanto, o Governo sempre fez aqui um fim-capé, mas mudou de opinião desde que é Governo. E o PS também mudou de opinião desde que saiu do Governo e agora é oposição. O Chega sempre teve um papel importante quanto a esta situação. Aliás, as receitas das SCUTs tiveram um outro desempenho e as despesas também, e faz com que o custo seja muito menos. E, portanto, as nossas contas, estavam certas, o esforço para os portugueses. Não é os milhares de milhões que diziam que iam custar estas medidas. E nós, tudo o que seja, aliás, nós tivemos proposta própria na questão das SCUTs. E que o Partido Socialista não quis viabilizar, nem o PSD, e o Chega sozinho não consegue viabilizar. E, portanto, nós apresentamos a nossa proposta e, no limite, criamos condições para que
parte da nossa proposta fosse ou seja, aprovada. Aquela percepção... E não criou nenhum problema ao país. Isto hoje vem secundado bem na imprensa, as nossas contas foram bem feitas e o custo é muito menor daquele... Aquela percepção de que o Chega avança com propostas e medidas sem fazer contas é errada. Ou seja, vamos agora... Bom, aqui no absurdo, é um absurdo, mas vamos acabar com as portagens todas. Muitas vezes, às vezes ouvimos propostas deste nível por parte do Chega, é uma percepção errada que temos. Não, pode ter a certeza disso. O Chega tem o seu programa eleitoral, foi com ele que foi a votos, foi com ele que teve quase um quarto dos votos de um em cada 4 portugueses votou no Chega, tem uma representação muito considerável. Não há vontade dos outros partidos de criar uma governação à direita e nós respeitamos isso e vamos cumprindo o nosso programa eleitoral. Agora, que as nossas contas foram bem feitas, isso não tenho a mínima dúvida. Portanto, quando o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem que cabe aos deputados escolher se querem ter déficit no próximo ano, ao insistir nestas propostas, o Chega está a escolher ter déficit ao invés de excedente, ou isso está garantido? Miguel, eu gostava de lembrar ontem mesmo a Comissão Europeia quando, sem medidas extraordinárias, sem as propostas de alteração que estão no Parlamento, vem contrariar o Governo num montante muito expressivo de cerca de uma deteriorização do saldo orçamental superior a 3 mil milhões de euros e uma diferença de 0,4% entre ter superávit e ter déficit. E, portanto, é a própria Comissão Europeia que nos está a dar nota. Já não é só a UTAU e os Conselhos de Finanças Públicas e o Banco de Portugal. Eu gostava de saber qual é um organismo independente que diz que o Governo fez bem as contas para este orçamento. É o que nós tivemos a discutir durante este último ano. Foram contas, neste último mês, peço desculpa, desde que o orçamento foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista e com o nosso voto contra, é que todos os estudos apontam para aquilo que nós fomos falando. Não se quer combater o elefante dentro da sala, o problema da despesa pública, o problema do desperdício, o problema da subsídio-dependência e por isso é que o Chega não concorda com este orçamento de forma genérica. Eu peço desculpa, Eduardo Teixeira, queria só ouvi-lo aqui ainda sobre outro assunto antes de terminarmos, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo. André Ventura criticou a postura de Marcelo Rebelo de Sousa perante o discurso do presidente de Angola. Ainda assim, o Chega integrou a comitiva desta viagem. Esteve lá Pedro Pinto, líder parlamentar, que se manteve na viagem até ao fim. Isto não é um bocadinho uma incoerência? Pedro Pinto não devia ter vindo embora quando João Lourenço falou do esclavagismo português? Não, o Chega, pela posição que tem no Parlamento e o nosso presidente do parlamentar, o deputado Pedro Pinto, participou nesta missão absolutamente de boa fé. Não estava à espera que houvesse este ataque brutal de parte do Sr. Presidente de Angola, mas do ponto de vista ético e do ponto de vista da hierarquia, tínhamos lá um Sr. Presidente da República, que é a figura máxima de Portugal. E o Sr. Presidente da República, que devia ter tomado uma posição que não tomou, que se lamenta. Agora, o nosso líder parlamentar fez o seu papel de representação de um grupo parlamentar, que é um grupo importante, é o líder parlamentar do segundo maior grupo parlamentar da Assembleia da República, que lidera a oposição. Ficou claro. Portanto, não podia ser de outra forma, nós temos um papel também institucional. Agora, não é possível acontecer em Angola o que aconteceu. Eduardo Teixeira, temos de ir ao último ponto deste sofá do Parlamento, à defesa da honra. Pede a palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. A AD já aprovou uma lei dos estrangeiros com o Chega, uma lei da nacionalidade com o Chega, a votar várias matérias consideradas essenciais. O Chega está a ceder o lugar de líder da oposição ao Partido Socialista? Eu diria mais que o Partido Social Democrata está a se aproximar ideologicamente do Chega, e isso não é mau, é sinal de que está a criar consensos dentro do espectro de direita
que muitos confundem com a extrema-direita. O Chega não é de extrema-direita, o Chega é mesmo um partido de direita e um partido também de cariz social-democrata, que é uma ideologia, não é um partido. E o PSD faz bem, saindo deste espectro de centro e de esquerda, posicionando-se à direita e junto à sua voz, à nossa voz. E a nossa voz é aquela que tem sido a de combate nestes temas fraturantes que nos vão dando a razão e que faz com que 30% dos jovens imigram, mas depois recebemos centenas de milhares de imigrantes cá e não há aqui nenhum absoluto controle, e por isso é que houve necessidade de o PSD se aproximar. E por isso é que o Chega viabilizou também essa versão final. Eduardo Teixeira, muito obrigado por se ter juntado a nós no sofá do Parlamento. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, comigo esteve também o Ricardo Conceição. Obrigado.